Eu ainda não vi o final do filme do Experimentos de Milgram, né? Um judeu que, como fala, que talvez ficou horrorizado pela guerra e queria trazer uma explicação pela guerra, mas a partir do momento que ele viu o fator e não entendeu as questões relativas do fator, ou a tangência do fator, isso acabou gerando muitas discussões e muitos experimentos, né? Um experimento aqui de descobrir qual seria o elo que você teria com a pessoa, de você mandar uma mensagem, pedir para compartilhar. Ele falou que cada pessoa tem no mínimo 5 elos desconhecidos, né? Isso até é interessante nas redes sociais, isso pode até explicar o padrão de como uma pessoa cresce ou não cresce o canal. Fez um outro padrão de enviar cartas para as pessoas negras, falando assim, ó, tem uma carta aqui para as pessoas brancas. Eles não mandavam. Tenho carta aqui para pessoas negras. Eu tenho carta aqui para a faculdade e tenho carta para o outro, né? Então existia uma briga lá e tal, ou ele fazia para as pessoas brancas, dava também a questão ali, ou para todos os americanos, ele mandava carta para comunista, para nazista, para um americano e para uma instituição. Dos comunistas e nazistas os americanos não mandavam por causa da guerra entre o capitalismo e etc. Mas não estou querendo entrar em questão aqui. Aí a outra parte aqui do... Aí o filme ele começa aqui pelo seguinte. Ele tem um... Ele pega um dinheiro da faculdade lá, faz o experimento e várias combinações possíveis desse experimento. Espera um pouco aí, pessoal. E aí é o seguinte, o experimento, né, é o que? Eles fazem em vários lugares, né, eles fizeram na faculdade, depois desconstruíram da faculdade porque acharam que só teriam pessoas ricas, foram para lugares pobres, pegaram o escritório mais simples para diminuir a autoridade, pegaram mulheres, né, para fazer a experiência, para ver se as mulheres eram boas porque os homens eles eram maus. E o experimento se baseava no quê? O indivíduo chegava, ele recebia o dinheiro, tinha um outro indivíduo com ele que também recebia o dinheiro, falava assim, ó, um vai ser o professor, o outro vai ser o aluno, o professor vai ter que passar várias regras aqui, e se o aluno errar vai ter que dar um choque. Aí eles vão lá na sala do aluno, amarram o aluno, eles saem da sala, senta lá, ele leva uma carga de choque, ele sente dor, pergunta quanto que é o choque que ele vai levar. E aí começa a experiência, tem uma pessoa com um uniforme com jaleco que não é branco, para não passar a impressão de médico, e fica, não, mas você deve continuar e tal, e vai dando choque, e essa pessoa é cardíaca, não, mas por favor pare, e continua dando choque, continua dando choque, continua dando choque, continua dando choque, até matar a pessoa. E aí eu achei que foi uma piada, teve uma pessoa que parecia o Nikola Tesla, que não quis dar o choque e disse que não queria dar o choque, mas 70% das pessoas deram choque. E aquele teste ali era para mostrar que a moral individual não existia. Tanto que os conservadores caíram matando em cima desse professor. Espera um pouco aí, pessoal. Tava sujo. Eu não sei se eu volto a fazer o vídeo ou não. Como fala, questiona a moral desse professor. E esse professor ele faz um monte de pegadinhas. Ele põe 3 pessoas olhando para a parede do elevador e uma pessoa que entra e fica olhando. Tem um aluno que fica olhando para o céu. São várias experiências. E essas experiências são para testar a capacidade das pessoas. E a minha maior questão aqui são os haters, né? Eu não vou citar nomes e tal. Os haters eles fazem isso o tempo inteiro. Eles são manipuladores e querem manipular a opinião das pessoas. Tinha um mesmo que era extremamente manipulador, mas eu sou inflexível, né? Tem até uma outra pessoa que conversa comigo que também ele é manipulador, mas eu sou inflexível. Eu tento analisar o porquê da questão. E vamos entrar aqui na questão aqui. Quando eu assisti o filme aqui, estou assistindo o filme, eu me perguntei aqui, a soma das variáveis vão determinar o resultado lógico. A pessoa não consegue avaliar a questão situacional, somar a questão situacional, entender qual que seria a conclusão lógica disso, que aquele ali não era um teste de professor e aluno, porque aquele ali não fazia sentido na questão, na situação. Mas aí que vem a questão. Pessoas consideradas normais, elas têm um desenvolvimento intelectual, cultural e social como fala, na mentalidade primitiva social do indivíduo, ou seja, o indivíduo ele tem um subconsciente social
esse subconsciente ele está diretamente ligado ao desenvolvimento intelectual, mais do que o desenvolvimento informativo ou do que o desenvolvimento analítico, porque cada ação ou comportamento da pessoa é simplesmente um fractal ou uma parte de um espelho que forma vários tipos de consciência, e um indivíduo ele tem N tipos de consciência, e esses N tipos de consciência são medidos pelo padrão comportamental. A psicologia e a psiquiatria nunca falou, eu acredito que nunca falou, que existe uma mente coletiva ou social que está intrinsecamente ligada às questões do instinto, do comportamento, do pensamento e das atitudes. A prova disso mesmo é a convivência em grupo. A convivência em grupo é uma forma de convivência social e desenvolvimento que existe um armazenamento na memória individual. Puta, isso daria um Nobel. Isso chega até uma outra questão. A psicologia, os intelectuais, eles têm muita dificuldade de destrinchar ou construir questões simples e óbvias, né? Para mim. Então imagine a sociedade leiga, como ela vai tratar com as questões do entendimento e do conhecimento, né? Então é um choque intelectual e cultural, né? E aí as pessoas não entendem o que eu falo, o que eu penso, o que eu acho, então acabam me julgando e etc e tal, mas cai na mesma questão, é o julgo social, é a mente social coletiva, e não sei o que, mas eu ainda não cheguei no ponto, né? Então a solução comportamental individual, eu vi até uma aluna perguntando ali, que seria até a questão ali, que o pessoal foi forçado, isso, aquilo, mas eu disse que tem uma mente coletiva. Mas a grande questão é, essa mente coletiva de aprovação, ela tem um fator muito grande no julgamento das pessoas, por isso que as pessoas concordam. Até o incidente do linchamento que tentaram matar eu e várias pessoas, aconteceu isso. Eu pegava o celular e começava a filmar os caras começavam a pegar o celular e filmar, os caras começavam a me medir força, eu falava com voz forte, com voz autoritária, impondo as questões, os caras medindo a questão, e toda a questão existia um impasse. No impasse tinha um objetivo que era uma perca, e do lado deles tinha um objetivo que era uma perca, que era do meu lado. A minha questão era a minha vida, e a questão era a questão do estresse, do cansaço e de outras informações aqui que eu não vou passar para vocês agora aqui, mas outras questões que formaram a atitude das pessoas que estavam querendo me linchar, né? E tal, como posso dizer para você? Mas vamos dar uma vulgarizada na narrativa. São pessoas que não estão acostumadas com o ambiente deles, o ambiente é muito estressado, esse ambiente é muito ameaçador. Esse ambiente estressante e ameaçador faz com que a pessoa sente segurança, e aí ela precisa ter uma alta afirmação nesse ambiente inseguro, e aí acaba gerando um comportamento agressivo, e toda pessoa que tem um comportamento agressivo, ela é insegura, e por essa questão ela precisa ter uma decisão para não cair na insegurança dela, e ela acaba estreitando a mente dela. Isso daqui é uma baita de uma analogia e muito complexo. Isso daqui descreve pessoas agressivas, pessoas sem estudo, pessoas com profissões de risco e tal, que fazem ter um comportamento muito agressivo, né? Isso daqui dá para fazer até um livro de estudo aqui. Mas voltando à questão aqui, sobre a questão aqui primordial, eu estou vendo até aqui o filme VIP. O filme VIP, ele lida diretamente com essa questão aqui, né? E coloca uma pessoa totalmente louca, que não tem um parâmetro de raciocínio, ele vê o parâmetro de raciocínio das pessoas ali, e para ele tudo é como se fosse um jogo de videogame, e ele manipula as pessoas. Mas voltando à questão aqui, as pessoas, elas não têm uma construção intelectual, uma construção moral, uma construção individual, uma construção de valores e uma construção familiar, aonde que aquela pessoa ela vai conversar, negociar, interpretar as questões e tomar as questões. Porém, na década de 60 e 70 nos Estados Unidos, as pessoas elas eram muito cômodas, né? Então, um estudo, talvez você fazer um estudo ali hoje, talvez o estudo possa dar muito errado, né? Mas a questão do estudo ali é bem simples.
Você cria uma situação, a pessoa cai naquela situação e começa a agir em relação à lógica daquela situação. É uma coisa complicada e complexa. Mas a minha questão aqui é a mente social coletiva dominante que não desenvolve o intelecto do raciocínio. Tanto que o professor também não desenvolveu o intelecto de raciocínio dele, né? É uma questão para se discutir. Quem foi inteligente, agradeço pela discussão. E uma das questões que eu mais me argumentei aqui nesse filme é: qual é o papel dos meus haters e por que eles fazem isso, né? E por que eles têm que me punir? Mas eu fiz várias analogias já sobre ele no meu canal e nos meus canais. Falou aí pra vocês, pessoal.